Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje é um dia muito feliz, mas triste ao mesmo tempo. Com certeza. Chegamos ao fim do nosso jornal vocacional. Você acredita? Caiu uma lágrima agora. Mas vou fazer o quê, né? O que a gente vai fazer? E de forma muito especial, nessa noite nós iremos falar sobre o sacramento da ordem, sobre o sacerdócio. Pois é, sobre o sacerdócio, vocação tão especial e que é um chamado de Deus realmente. De fato, é algo que vem de Deus. O Senhor desperta no coração daqueles jovens, daqueles rapazes, o desejo de segui-lo mais de perto e de se casar com a nossa mãe igreja, né? De viver somente para ela e para serviço do reino de Deus. Por isso, começa aqui agora o nosso jornal vocacional e não saia daí por nada e confira o vídeo de hoje. Roda a vinheta. É nóis. Tô triste. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maicon. Meu nome é Eliane. E nessa noite nós estamos encerrando então o nosso jornal vocacional. Iremos falar sobre a vocação sacerdotal. E como é um momento de encerramento, uma noite especial, nós temos uma reportagem especial também para você que está nos assistindo. E adivinha quem que foi gravar essa reportagem especial? Quem? 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 Somos nós, é claro, os apresentadores deste jornal. Por isso, confira agora como que ficou essa reportagem com o nosso pároco, o Padre Rodrigo. E aí, pessoal, beleza? Nós estamos hoje aqui na Casa Paroquial para gravarmos com o Padre Rodrigo. Obrigado, Padre, por nos acolher. Obrigada, Padre. Eu agradeço. É a alegria toda nossa também de estarmos aqui. Nós estamos falando então sobre o mês das vocações e hoje de forma muito especial nós iremos falar sobre a vocação do sacerdócio. Por isso nós estamos aqui para gravar. Se caso você ouvir alguma voz ao fundo diferente, não se assuste. Aqui na nossa igreja de Nossa Senhora do Rosário acontece toda terça-feira o grupo de oração da Renovação Carismática a partir das 8 horas. Que você também é convidado a participar aqui deste momento de graça e de bênção. Amém? Padre, vamos lá então? Nessa noite nós temos algumas perguntas para que o senhor conte um pouco da sua vida, alguns esclarecimentos para nós e também algumas direções, não só para aqueles que se sentem chamados à vocação, ao sacerdócio, mas para todo o povo de Deus para viver a sua vocação. Tá preparado, Padre? Acho que não. Como é o sacerdócio? A primeira pergunta seria: quando o senhor se sentiu vocacionado ao sacerdócio? Em que período da sua vida isso aconteceu? Tem como o senhor falar pra gente? Sim, sim. Na verdade é um grande mistério, né? A gente não sente o chamado de uma vez. Deus vai tocando o coração da gente aos poucos, através da história. Eu lembro de um sonho que eu tive quando era criança, eu devia ter uns 12 anos, 13 mais ou menos. Eu lembro que eu estava no meio de umas árvores, um lugar muito bonito, e eu estava vestido de padre. Inclusive eu coloquei o plasma hoje porque tudo a ver com o tema, né? Eu estava com essa roupa de padre e eu me via vestido de padre e pensava: por que eu estou com essa roupa? Eu não quero ser padre, eu não sou padre. Então aquilo parece que não se encaixava com a minha realidade. E eu achei que fosse um sonho que não tivesse significado, mas todo sonho tem, né? E depois que esqueci aquilo, foi tocando a minha vida, fui estudando, eu tive vontade de ser várias coisas, eu quis ser médico, quis ser farmacêutico, quis ser publicitário, quis ser artista, quis ser tanta coisa, né? Mas eu sempre tive uma alegria muito grande de estar na igreja. Ao mesmo tempo que eu estudava, que eu fazia o colégio, me preparando para vestibular, eu me envolvi muito na igreja, no grupo de jovens, né? A minha vocação, assim posso dizer, floresceu bem na renovação. Eu me encontrei dentro da igreja
num grupo de jovens da SCC. Cheguei fazendo amizade e esse grupo se tornou minha família. E eu me tornei servo, passei a ajudar no grupo. E cada vez mais eu fui me sentindo feliz dentro da igreja. Até que eu pensei, nossa, será que eu vou ser padre? Será que eu tenho jeito para isso? E ao mesmo tempo que às vezes eu pensava, eu tinha muito medo de tomar essa decisão. Só que chegou um momento em que aquilo foi ficando forte dentro de mim e eu pensei, eu preciso experimentar. Conversando com o padre, que na época era meu pároco, conversando com algumas pessoas e me disseram, você só vai saber se você for, se você experimentar. Se não for isso, você volta, vai ter valido como experiência, né? Aí eu fui. E eram 3 anos de filosofia, um de iniciação, que a gente chamava de propedêutico, ainda chama, e depois mais 4 anos de teologia. O primeiro ano eu fui e eu rezava para não ter vocação. Porque eu não queria ficar longe de casa, eu não queria ficar longe dos meus amigos, e eu sentia assim que eu estava num lugar que tinha a ver comigo, mas eu, pelas dificuldades, meu pai tinha falecido há pouco tempo, a minha mãe e meu irmão estavam passando dificuldades financeiras, inclusive, e eu me sentia responsável como filho mais velho de estar em casa e ajudar de alguma forma. E também eu sempre fui muito grudado com a minha mãe, com a minha família, eu sofria muito de estar longe deles. Então eu rezava pedindo que eu não tivesse vocação. E aí eu desisti o primeiro ano, eu voltei para casa, fiquei lá acho que uns 4 meses mais ou menos. Voltei para casa, me enganei achando que eu não tinha vocação. Fiquei lá em casa o resto do ano e sofri o resto do ano porque logo cheguei em casa e percebi que eu tinha tomado uma decisão errada e que não adiantaria eu ficar ali para ajudar a minha família se aquele não era o meu lugar. Eu não ia fazer ninguém feliz e não ia ser feliz, né? Aí eu voltei para o seminário no outro ano, mas mesmo assim as dúvidas foram muito constantes. Eu posso dizer que eu tive certeza que eu nasci para isso depois de padre, depois de alguns anos de sacerdócio. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, hoje eu tenho certeza absoluta. Eu nasci para ser padre, eu amo o que eu faço, eu me sinto completo, me sinto realizado, mas demorou para chegar nessa conclusão, né? Então... E tem algum estágio ou um ponto que o senhor chegou para falar, não, agora realmente eu estou no caminho certo? Algum acontecimento ou não teve nenhum acontecimento, foi uma passagem? Não teve nada em especial, né? Na verdade foram vários acontecimentos que foram fazendo eu perceber que eu tenho jeito para isso. E que esse trabalho me realiza como ser humano. Eu acho que é essa a principal dica para quem está pensando numa vocação. O que faz você feliz? O que faz você se sentir completo? O que faz você se sentir útil, importante? Você acordar e falar, que bom que eu estou vivo e que bom que eu tenho isso para fazer. A partir daí é consequência. A renda, né, a questão financeira, como você vai trabalhar, aonde você vai trabalhar, que curso você vai ter que fazer para aprimorar o seu trabalho, mas é ver onde você se encaixa nesse mundo. Como eu quero passar o resto dos meus dias? Eu digo hoje que é como padre, né? Agora isso foi sendo trabalhado e assim, eu percebo que a certeza do sacerdócio, ela me veio junto com o amadurecimento, que traz autoconhecimento. Quer dizer, o autoconhecimento traz amadurecimento e vice-versa, né? Então, quanto mais eu me conheci, quanto mais eu amadureci, mais certeza eu fui tendo, né? Mas não teve algo em especial, foram vários acontecimentos do dia a dia na paróquia mesmo, né? Que bom que isso foi se confirmando, né? É isso mesmo, lá atrás, ainda mais depois de ordenado, que é uma grande bênção, né? Hoje para nós, a nossa comunidade, o nosso pároco, com a graça de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, sabe o que faz, sabe onde coloca as pessoas, né? Então eu fico muito feliz. É só pela graça, né? Só pela graça. Então, padre, aproveitando isso que o senhor já falou sobre a questão de se sentir útil, de descobrir, de saber se é ou se não é, fala então para o pessoal que está nos assistindo, talvez você homem, você menino que está aí acompanhando esse jornal vocacional e despertou no seu coração esse interesse por querer conhecer, por querer saber um pouco mais dessa vocação. Então eu gostaria que o senhor tecesse algumas palavras para o pessoal, padre, incentivando e dando um direcionamento para aqueles que estão em dúvida em relação a essa vocação.
a vocação sacerdotal em específico, né? Ela é uma vocação não mais importante do que as outras, porque nós precisamos entender que a santidade, ela é uma preciosidade para a igreja. Cada um de nós é chamado a ser santo, e cada um dentro de uma vocação específica. Então eu não posso dizer que um padre seja mais importante dentro dos planos de Deus do que uma família, um marido e uma mulher que vivam a santidade no casamento. São tão importantes quanto. Mas para quem tem a vocação para o sacerdócio, eu vou dizer que não adianta fugir dela, como eu tentei fugir. Não é? Não é fácil. Na verdade, se me dissessem tudo que eu teria que passar como padre, acho que eu teria fugido mais ainda. Teria resistido mais ainda. Porque se nós pensamos no tamanho da responsabilidade, dos desafios, né? Aquela história, a vida de padre é boa, é fácil. Acho que não é bem por aí. Ela é boa, mas não é fácil, né? Então, assim, os desafios são muito grandes. Eu percebo que nosso mundo atual, ele te desafia o tempo todo a crescer, a evoluir, a saber dialogar. Então, é um desafio muito grande, mas é extremamente realizador, né? Então, se você tem a vocação para ser padre, você não vai ser feliz de outra forma. Assim como quem tem a vocação para casar e ter filhos não vai ser feliz de outra forma. E existe a vocação para ser solteiro também. Que não é aquela história, ficou solteiro, ficou com a titio, ficou frustrado. Não. Existe a vocação para ser solteiro dentro da igreja. Nós temos solteiros felizes. Então, assim, qual a sua vocação? Se você tem vocação para ser padre, lembre-se de uma coisa, aquela velha frase velha, literalmente antiga, né? Mas não desgastada. Se Deus chama, Ele capacita. Então, se eu digo meu sim, se eu me lanço, Deus me sustenta. Eu posso dizer que eu sou padre, não pela minha força, não pela graça de Deus, é a força de Deus que sustenta cada dia, mas vale muito a pena. Eu sou muito feliz, né? Então, para quem pensa nisso, seja feliz. Padre, mas em relação a isso, o senhor falou algo que é muito verdade. Independente da nossa vocação, não é fácil ser de Deus. Nós sabemos que cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Cada um de nós sabemos aonde o nosso calo aperta. Mas, mediante a tudo isso, mediante aquilo que Deus faz na nossa vida, é preciso com que a gente se esforce um pouco mais para poder buscar a servi-lo da forma como que Ele merece. Mediante a isso, eu gostaria que o senhor novamente dissesse algo para que ficasse gravado no nosso coração e principalmente no coração daqueles que estão nos assistindo, que talvez estão com dúvidas na sua vocação ou até mesmo estão pensando em desistir do caminho de Deus. Muita verdade que o senhor falou, que o amadurecimento com o passar do tempo nos ajuda da nossa decisão. Mas tem aqueles que talvez estão imaturos um pouco, ainda não estão no ponto. Então fala alguma coisa para que toque no coração dessas pessoas, Padre, com a voz de Deus, para que não venha desistir do caminho, daquilo que Deus tem para as suas vidas. Você falou algo que me faz pensar, né? Não é fácil ser de Deus. Na verdade, não deveria ser difícil, porque Deus nos criou para nada menos do que ser santo. Deus nos criou para que nós sejamos dele. Só se torna difícil ser de Deus porque a humanidade se afastou de Deus, e até que a gente retome o caminho e reaprenda a andar no ritmo certo, existe treinamento. Então, se as nossas famílias fossem santas, porque a maioria não está em busca da santidade, nós aprendemos muitas coisas erradas em casa. Não porque nossos pais sejam maus, mas porque eles também não aprenderam. Como eles vão nos ensinar se eles não sabem? A sociedade nos ensina muitas coisas erradas, coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, desde bebês, nós vamos assimilando contravalores que para as sociedades são considerados valores, mas são totalmente contrários à vontade de Deus. E nós vamos assimilando isso desde crianças. E para jogar tudo isso fora, jogar o homem velho, a mulher velha fora, para aprender a andar no ritmo de Deus, aprender a viver na graça, com liberdade, existe treino, exige abandonar uma vida antiga. Muitas vezes, uma forma de falar,
até expressões que nós usamos no dia a dia, uma forma de raciocinar que não é santa, que não tem a ver com os planos de Deus. Então, até você converter tudo isso, até você transformar tudo isso, se livrar dessa história que, não livrar da história, mas santificar essa história que te treinou, que te condicionou para fazer muita coisa contrária à vontade de Deus, eis aí a nossa dificuldade. Mas a partir do momento em que você vai se esforçando, e no começo exige muito esforço, exige muito empenho, a gente sofre muito, é um novo parto, é um renascimento mesmo, né? Mas a partir do momento que você se disciplina na oração, que você aprende a rezar, que você vai aprofundando os graus de oração, Santa Teresa d'Ávila diz que nós temos 4 graus de oração, 4 águas para regar o jardim interno que nós temos, que Deus semeou cada um de nós. Você vai criando liberdade, naturalidade nas coisas de Deus. Você vai tendo o seu modo de pensar transformado, seus sentimentos, e até chegar naquele ponto que a palavra fala, já não sou eu quem vive é Cristo que vive em mim. Então, quando chega nesse ponto em que a santidade ela se torna algo mais natural, já não é mais tão difícil. E isso leva tempo, né? Nós temos, às vezes, talvez uma vida inteira para isso. E nesse caminho, nessa busca de santidade, nós vamos descobrindo quem nós somos e o que Deus quer de mim dentro do seu reino. O primeiro chamado é a vida. Nós podemos dizer que um outro chamado que vem praticamente junto com a vida é a santidade. Não importa em qual situação, não importa em qual trabalho, todos nós somos chamados a ser santos. Nós fomos criados para ser santos. Agora, como ser santo? Que papel eu vou desempenhar dentro da igreja? Qual o meu trabalho específico? Isso a gente só vê com o tempo, com a vida, na oração. Eu não posso dizer para você qual é a sua vocação. Eu posso observar você, como eu sou um líder de comunidade, eu observo meus paroquianos, meus obreiros, né? E vou pensando, acho que esse tem jeito para tal coisa, acho que aquele tem jeito para tal coisa. Então, de vez em quando, o padre faz, né, alguma interferência, faz alguma intervenção e fala, você quer trabalhar em tal coisa, quer trabalhar em tal coisa. Nós observamos se aquela pessoa está no lugar certo, ou se daria melhor em outro trabalho, né? Mas eu não posso dizer para você qual é a sua vocação. Eu tinha uma raiva quando os padres falavam isso para mim. Porque eu queria que alguém me dissesse, você tem vocação para ser padre. Ninguém me dizia isso. Ninguém podia me dizer. Porque no momento da dúvida, né? Você quer uma certeza. E a direção só vem mesmo, né, da gente, de Deus, né? Deus que acaba nos direcionando, mas não adianta, né? Não. É uma voz interior, é uma confirmação espiritual, e é só Deus. Ninguém vai conseguir te dizer isso. Mas o mais importante é buscar Deus, é rezar bastante, é se conhecer, é conhecer a Bíblia, é conhecer a igreja, é viver na igreja, estudar, né, ter uma fé inteligente, não uma fé burra. Não podemos nos contentar com aquela fé da catequese. A catequese é boa, mas passou. Olha quanto tempo. A catequese ela é permanente, né? A fé tem que ser inteligente. Nós precisamos ler a vida dos santos. É muito rico ler a vida dos santos. Nós vemos que eles trilharam caminhos que podem ser muito parecidos com os nossos. Ler os documentos da igreja, né? Ler o que o Papa fala à juventude. Nós temos documentos lindos que falam sobre a juventude. E se conhecer e deixa Deus levar. É Ele que vai colocar você no lugar certo, na hora certa. Deixa Deus conduzir. As coisas vão se encaixando. Na minha vida eu faço assim. Eu tenho alguns projetos. Eu, dentro da minha vocação de padre, me sinto chamado a alguns trabalhos dentro da minha vocação. E eu traço um plano. E vou fazendo a minha parte. Se o negócio vai dando certo, eu entendo que aquele é vontade de Deus. Vou rezando e vou entregando. Se começa a dar tudo errado e naquele caminho, talvez Deus esteja me direcionando para o outro lado. Então, eu tenho que deixar o barco, né? Seguir, né? A gente encerra, então, a nossa edição, uma das nossas edições, maravilhosamente, né, Maicon? Com certeza. Como padre. Não poderia ter sido melhor. A gente agradece a presença do Senhor, as suas palavras e o seu tempo dedicado a nós também. E muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
Deixa eu falar mais uma coisinha? Claro. Sim. Deixar eu falar a noite inteira. Pode Eu falar, preciso tá? puxar saco dos meus jovens, eu amo eles. Obrigado. A câmera do senhor toda sua. Pra mim foi uma alegria estar aqui. Eu amo vocês de coração, essa paróquia de coração. Contem sempre comigo, tá bom? Obrigada, padre. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite e até mais. Deus abençoe. Amém. Que bacana a gente receber o depoimento do Padre Rodrigo, não é? Isso é verdade. E lembrar que até a vocação de sacerdote passa por vários estágios e muitas provações. Porque, na verdade, a certeza, ela não existe. Mas quando a gente tem Deus no coração e Deus está no alto, está na frente, tudo fica mais fácil. Isso né? é verdade mesmo. Como vocês puderam conferir, as experiências do Padre Rodrigo até chegar o momento de discernir, de ver que é isso mesmo sobre a sua vocação, e agora esse estágio que ele está de amadurecimento e também de acompanhamento, né? Como pároco da nossa paróquia, que de forma mais precisa tem exercido um trabalho tão bonito, tão rico, né? Com as pastorais e movimentos, dando o apoio que nós precisamos e direcionando a sua comunidade, os seus paroquianos, da forma como precisa, para sempre buscar o caminho de Deus. Muito bom. E fica aqui também os meus agradecimentos ao Padre Rodrigo, que nos acolheu de uma forma muito especial, nos dando chocolate. Muito Né, atenciosa. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo acolhimento, pela sua participação no nosso Jornal Vocacional. Isso é verdade. Mas para dar sequência no nosso jornal, claro que não poderia faltar ele, nosso repórter das ruas, aquele que é o discípulo de Moisés. O menino que já entrevistou todo mundo, já até pediu uma pessoa em casamento. Vamos ver o que o Lucas está aprontando dessa semana? Confere aí com a gente a nossa última reportagem e também a reportagem do Lucas. É com você aí, meu irmão. Saudades, viu? Desculpa, cara. Maicon, boa tarde. Irene, boa tarde. Pra você que está nos assistindo também pelo Jornal Vocacional, boa tarde. Você que pensou, você que achou, passou pela cabeça que a gente não ia voltar mais na praça, Pel, vira pra eles ver aonde a gente tá. Agora tem uma novidade, ó, Pel, mostra lá o lago, piscina, rio, mar, sei lá o que é. Eu comecei o nosso Jornal Vocacional aqui, mas eu estou um pouco triste. Eu comecei dançando, comecei aí pelo som aí, mas eu hoje eu não tô muito bom não. Pel, sentadinho aqui, a pressão deu uma baixada. Não tô muito bem, cara, porque não sei se vocês sabem, é o último, né? Então eu não sei nem de onde começar. Meio triste, sabe? Você foi aquele cara do jornal lá? Jornal Vocacional? Isso, esse negócio mesmo. Foi eu, cara. Aconteceu alguma coisa, tudo bem? Cara, é o último, cara. Você lembra quando você tava passando aqui com pressa? Nossa, tava fazer ali um negócio lá, é com a verdade. sua namorada ali, pá! É o último já. Nossa, falando em namorada, cara, naquela época não era, né? Mas depois eu comecei a ver o jornal, que teve essas entrevistas lá. Você começou a falar, eu pesquisei pra ver de onde quero ser. Eu lembrei o nome do jornal Vocacional. Isso. Então, eu comecei a ver as coisas que valia a pena, né? Tipo, o que compensa, o que Deus preparou pra cada um da gente. E descobri que a minha vocação, além de ser leigo, pode ser do matrimônio também. Que onde o amor pode valer a pena. Nossa, cara. Não sabia que nosso jornal tava assim, não? Ô, cara, você quer ser meu padrinho de casamento? Do quê? De casamento. Pode ser? Pode ser? Aham. Cara, dá um abraço aqui, então, cara. Oh, muito obrigado. A gente agradece, viu? Maicon, mais uma vez Jornal Vocacional mudando a vida das pessoas. Manda um abraço pro Maicon. Abraço, Maicon. Não te conheço, mas quero te conhecer. É com você aí no estúdio, Maicon. E o Lucas sempre nos surpreendendo, hein? Com certeza, né? Vamos ficar com muita saudade das reportagens do nosso repórter de rua, Luquinhas. Vamos. Enfim,
termina mais uma edição do nosso Jornal Vocacional. Na verdade, é a nossa última edição. E a gente agradece a todos que se envolveram, direta ou indiretamente, né, Michael? Isso é verdade. Vocês moram aqui no nosso coração e nos cômodos da frente. Não é verdade? Fica aqui o nosso muito obrigado. Nós não iremos citar nenhum nome, porque são muitos, na verdade. Várias pessoas nos ajudaram. Acredito que nós conseguimos alcançar várias pessoas também com a nossa evangelização, com o nosso modo de evangelizar jovem, porque nós somos jovens. Então fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. Boa noite, que Deus abençoe. E para nós encerrarmos o nosso Jornal Vocacional, quero fazer um convite muito especial. Quero convidar você, jovem, a participar do nosso grupo de oração, que acontece todos os sábados, às 8 horas da noite, lá na igreja Nossa Senhora do Rosário. Venha fazer uma experiência de Deus conosco e ver que dá para ser jovem e dá para ser de Deus, ter o coração preenchido, ter a vida transformada, assim como Deus tem transformado a nossa vida. Então vem conhecer, vem? Bem, gente, e muito obrigada pela participação de vocês nos vídeos, ao assistirem, ao comentarem, ao compartilharem. É muito importante a nossa divulgação. Muito obrigada. Você ajudou com que a gente chegasse em mais pessoas e por isso você também é evangelizador. Muito obrigado, viu? O nosso último boa noite. Boa noite. Fiquem Obrigado, com Deus, viu? e quem sabe até uma próxima, né? Se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Tu és sacerdote pra sempre. Tu és sacerdote pra sempre. Segunda ordem. Pessoal, dessa vez quem foi para as ruas? Quem? Para as entrevistas, quem? Quem? Nós, é claro. Nós mesmos fomos até a casa. Que bacana, né, Michael? É claro que na última edição não poderia faltar ele, o Lucas. Como que é aquele rua? Você é índio? É macumba? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Oi. Renovaram seu contrato? Ou então, recebi um e-mail falando que vai ter uma reunião aí. Então, eu recebi esse e-mail também. Parece que domingo tem uma reunião marcada para falar sobre os projetos para o futuro do nosso jornal, mas até agora ninguém fala nada de renovar, não sei não, hein? Ô, produção, vai ter reunião domingo? Reunião domingo às 10 horas. 10 horas. Mas 10 horas tem seminário de vida. A reunião vai ser um pouquinho antes do seminário. Vamos falar da nova temporada. Ainda bem, eu fiquei com medo agora. Vai ter nova temporada? É isso aí. Pô, falou então? Falou. Boa noite. Tchau. Eis-me aqui.